antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos, foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Mais um projeto nascendo e, mais uma vez, a minha convidada é alguém que eu gosto, né, amo, me sinto à vontade para contar das histórias, dos sonhos. E ela é uma profissional que tem tudo a ver com consultório aberto. Esse é o nome do nosso programa que se inicia hoje. Esse é um lugar que desde pequena me é muito confortável. Minha mãe trabalhou em hospital, na verdade chegou a trabalhar em 3 hospitais. A saúde, os hospitais, a medicina sempre esteve muito presente na minha vida, até porque desde pequena adoeci muito, né? Tive pneumonia. Eu acredito que a última aos 15 anos, mas nesse interim foram pelo menos no mínimo 7 vezes. Então tomei muita Bezetacil. Os hospitais, os médicos, os profissionais de saúde sempre estiveram presentes. Eu fui aquela aluna que na 4ª série indicaram uma psicóloga. E aquela época para minha mãe deve ter sido assustador, porque hoje eu estou com 46 anos. Então você imagina o quanto psicólogo, psico o quê? Vai ser peia quando chegar em casa. E ao longo dos anos, eu trilhei uma trajetória profissional que iniciou-se com a docência, sou professora de formação também, administradora, professora de português e inglês, me pós-graduei em prevenção e intervenção ao suicídio, em neurociência, trabalhei como vendedora, mas sempre que eu falo sobre o meu currículo, o mais importante é que eu amo pessoas. Eu vejo você que está aí do outro lado, e diante de toda essa formação de tantas profissões, fui do mercado corporativo, ao longo de 46 anos, comecei a trabalhar, você pode até pensar, como assim? Aos 9, dando aula de reforço para quem estava na turma anterior. Gosto muito de falar, gosto muito de me comunicar e de levar a verdade para que as pessoas possam ter acesso. O conhecimento é um dos meus principais valores. E esse programa chamado Consultório Aberto, na verdade, desde o ano passado, ele já tinha sido idealizado com outro nome, chamado Doutores no Digital. Só que aí eu percebi que isso estava se limitando, porque a saúde é formada não só por médicos, mas por toda uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, enfermeiras, psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física, massagistas, doulas. São tantos de nós que fazemos parte da vida de cada um de vocês que está aí do lado. E eu sei de uma coisa, tem hora que a gente queria saber qual o preço da consulta daquele médico incrível, daquele cirurgião, ou daquela psicóloga, quanto que funciona, como funciona o tratamento. Será que eu preciso mesmo de um nutricionista ou de um fonoaudiólogo, de tudo isso? Será que eu preciso pagar? Eu só queria mesmo conhecer. E o consultório aberto vai te dar essa oportunidade de que a medicina ela seja mais acessível, sem tabus, onde você vai saber o que esse médico, o que esse profissional da saúde estudou, onde ele estudou, qual a história dele, como ele é, quanto custa o trabalho que ele tem. De forma que você possa também ouvi-lo, se conectar com ele e assim você faça a sua escolha de forma mais assertiva. E é um espaço também para você, profissional da saúde, médico ou de qualquer uma outra área. Vem até aqui, tá? Para que você possa ser ouvido, ser visto além do jaleco. E é isso, é um prazer para mim ter a minha primeira convidada, uma mulher
que eu tive a oportunidade de validar o trabalho. E é isso que eu quero aqui, que você conheça profissionais que realmente são congruentes com o que eles ensinam, que eles vivam o que ensinam. E eu, como escolhi trabalhar com a mente de pessoas, e percebi desde o início o quão responsável nós precisamos ser para isso. E que, poxa, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma indicação, hoje a internet mente tanto, eu falo o que eu quiser, currículo, eu escrevo o que eu quiser na bio. E aí, esse programa foi feito para isso, para que você possa olhar no olho, consultar, saber como conhece um profissional, e as perguntas que vão ser feitas aqui, elas não são combinadas. Chega disso. Quem vem aqui no consultório aberto é porque está disposto, disponível a falar um pouco de si, a abrir também a sua vida fora do consultório. E eu conheci a Tiara Fernandes, psicóloga, aqui, trabalhando. Tive a oportunidade de convidá-la para trabalhar comigo, de conhecer mais de perto, e ela é uma profissional que eu entregaria os meus filhos, o meu filho. Hoje, na verdade, temos tantos filhos nessa vida quando atendemos, né? E porque ela se preocupa, ela é responsável, ela estuda, ela tem o conhecimento como um valor também. E que abrindo com ela, eu possa receber aqui tantos outros profissionais que gerem credibilidade, responsabilidade, valores, e que você queira estar se consultando, se tratando, desenvolvendo algum outro trabalho com os profissionais que virão até aqui. Tiara Fernandes, muito bem-vinda no primeiro episódio do Consultório Aberto. Obrigada por estar aqui. É um prazer estar com você. Eu falo que essa conexão, né, a gente sempre tem essa identificação com pessoas que têm muitas coisas parecidas conosco. E apesar da gente ser diferentes, né, nós somos pessoas diferentes, mulheres diferentes, mas eu acho que nós temos propósitos muito comuns. E por isso é mais fácil a gente se identificar, né? E somos mulheres que gostamos de outras mulheres. Sim. E eu acho que isso faz toda a diferença na hora que você vai trabalhar e que você tem um compromisso de gerar uma transformação, um resultado para aqueles que te procuram. É um prazer, e você sabe o quão eu te admiro, mas eu quero hoje oportunizar para você, para todas as outras pessoas que terão a oportunidade de assistir o nosso programa. Quem é a Tiara Fernandes enquanto profissional? O que você estudou? Como foi essa escolha? E é para começar lá desde o direito, tá? Por favor. Assim, primeiro, um prazer estar aqui com você. Eu espero que parte da minha história gere algo positivo para você. E eu falo que sempre é sobre isso, né? Sobre uma troca. Eu acho que quando a gente pensa na psicologia, não é em uma pessoa num patamar, seja de superioridade ou que tem alguma coisa, não, é uma troca. E assim, a minha abordagem, a minha linha de trabalho é muito baseada nessa troca. Eu acho que elas deixam muito para mim, né, assim, e eu confio muito as histórias que me são contadas. E é muito importante quando a gente trabalha com pessoas ter esse compromisso de que aquelas histórias, elas sejam tratadas com muito respeito e sem julgamento, porque cada pessoa sabe porque tomou suas próprias escolhas e decisões. E elas estão ali, muitas vezes, ninguém vai. Hoje em dia, né, não é tão comum as pessoas irem, não, só vou porque está tudo ótimo na minha vida, então vou num psicólogo. Normalmente, ela apresenta algum comportamento, alguma coisa disfuncional, que ela percebe que naquela trajetória de vida dela é disfuncional, e ela busca esse apoio profissional para tentar chegar a um resultado de transformação. E comigo também não foi diferente. Eu até contei recentemente isso no meu Instagram, que eu primeiro fui fazer terapia, eu era formada em Direito, e eu vinha de 3 noivados que tinha dado tudo errado, né? E aí eu fui para a terapia, eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso compreender na minha forma de funcionar. E aí eu fui fazer terapia com uma terapeuta junguiana, é um tipo de abordagem, é uma forma de ver o ser humano, e nessa terapia eu me conheci. Eu comecei um processo de fato, perceber que algumas coisas não estavam se encaixando, porque eu precisava primeiro trabalhar coisas em mim mesma. Antes de estar com o outro, precisava estar em mim, ser presença em mim.
E aí eu fiz terapia, me apaixonei, assim, pela possibilidade de transformar a vida, né, porque transformou minha vida. Depois da terapia eu me casei, eu tô casada há mais de 12 anos, né, e assim, eu tenho um casamento muito feliz, eu tenho filhos muito felizes, então assim, é uma congruência de fato, de inteligência emocional que eu venho aprendendo ao longo da vida, porque o conhecimento ele não é estanque, nosso conhecimento das nossas emoções também não. E às vezes chega a determinados momentos da nossa vida que são desafiadores e que a gente não tem ferramenta para lidar com eles, né? Esses espaços de crise que a gente vive em muitas situações. E não foi diferente comigo, porque não é porque você é terapeuta que as coisas não vão acontecer na sua dinâmica de vida. Você só vai, talvez, ter uma forma de lidar diferenciada por ter um olhar diferente para aquilo que te acontece. Então, eu acho que eu vivi isso, esse processo, e eu tinha uma outra formação, né, e a psicologia entrou assim na minha vida, eu falei, gente, eu preciso ser psicóloga. Então não foi aquela, eu falo, não foi aquele caminho assim, eu amo pessoas, amo ouvir pessoas e tudo é tão lindo, sempre fui assim, não foi. Foi um processo de conhecer a transformação que é possível dar ao mundo de uma pessoa através de você, através de um conhecimento. E eu já amava muito a leitura, você sabe que eu adoro ler, gente, então assim, o tempo inteiro eu vejo situações e eu vejo nos livros essas situações, é muito claro isso para mim, então eu tenho muita mania de indicar, às vezes, um capítulo para a pessoa ler, que eu acho que ali tem tudo a ver com a história dela. E assim, eu gostava muito desse universo e decidi fazer psicologia. Só que aí mais 5 anos, né, o direito já tinha sido 5 anos, e eu vejo como algo muito complementar. Porque depois que eu fiz a minha formação, né, acadêmica, a gente nunca para nessa formação acadêmica, porque a gente tem vários interesses, você como eu é essa pessoa que tem múltiplos interesses, e aí eu comecei a gostar muito de Jung, né, que é um médico que trabalha muito essa questão emocional, que vê o indivíduo de uma forma mais integral, o conhecimento, essa troca, né, e tem uma frase do Jung que eu acho que resume tudo que eu entendo de terapia, que é, né, que ele fala assim, conheça todas as teorias, saiba de todo esse processo, mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu transformei isso na minha prática, assim, terapêutica, porque depois disso eu fui me aperfeiçoar, e aí entrei muito no mundo materno, como algo, assim, extremamente válido, vivi muitas situações, e vivo ainda, né, muitas situações do mundo materno, e fiz a minha especialização também nessa área, né, e aí depois eu até mudei, eu falei, não, Jung, peraí que eu vou te copiar, entendeu? E aí eu mudei, assim, que saiba todas essas teorias a respeito de maternidade, que eu estudo, que eu leio, conheça todas essas técnicas, mas ao lidar com uma mãe, seja apenas outra mãe. Sim. Seja presença, escute, saiba que ela não tem aquela sua vida, entre no mundo dela, deixe... Então, assim, essa forma de lidar com o ser humano é a minha forma de lidar com o ser humano, sempre vai ser minha forma de lidar, tanto em clínica, né, agora eu tô com a agenda fechada, mas assim, de lidar tanto na clínica, como quando eu amo grupos, como quando eu vou palestrar, porque eu amo também palestrar, e agora eu tô mais enveredando nos grupos por conta de justamente ser algo que me chama, né, eu falo que muitas vezes a nossa profissão, ela chama a gente. Nem sempre você vai, chega, fiz direito, foi ótimo, tá? Amo direito também, mas eu me encontrei na psicologia. Então a gente tem que estar aberto para se encontrar, porque a gente ainda tem muito ali aquela perfeição de tempo adequado, espaço adequado, coisa adequada, sim, e a gente deixa de viver as nossas pulsões, as coisas que de fato fazem a gente se tornar um bom profissional. Eu falo até no serviço público, eu falo assim, gente, eu sou uma boa servidora pública, acho que eu sou uma mediana servidora pública, mas olha, como psicóloga, eu acho que eu sou boa. Eu arrebento. Porque eu gosto, né? E é sobre isso, a gente começar a descobrir o que me faz vibrar, o que me faz ser feliz, o que me faz entregar o meu melhor para o outro, talvez fazendo o meu melhor. Exato. E eu quero que você nos conte essa transição que está começando a acontecer aí. Já aconteceu, né, amiga? Já tem uns 5 anos, né? 5 não, já tem quantos anos?
10 quase. Não da psicologia, mas eu digo dentro da Tá. psicologia, quando eu te conheci, você estava voltado para você escrever um livro sobre maternidade e falando também sobre autoestima e muito voltada para esse público, né, para essa mulher. E agora você está enveredando para a questão das palestras, dos grupos, inteligência emocional nas empresas, poder realmente acessar esse mercado e levar o quanto a inteligência emocional, saber se relacionar, né, dentro desse ambiente onde nós passamos tantas horas, é possível se, de fato, tivermos, primeiro, conhecimento, mas antes disso, autoconhecimento. Mas antes de chegar nessa pauta, eu quero que você desmistifique algumas coisas com relação à psicologia para que você que está aí assistindo, e se caso você ainda tenha, né, algum preconceito com relação a terapias, a ir a psicólogo, quais foram as coisas mais inusitadas, né, que você já ouviu com relação à psicologia e o que de fato você pode, além de já ter falado que ela transformou sua vida, né, mas de vivência, de melhoras, de ganhos que as pessoas, no caso que as já tratadas, acompanhadas, mentoradas por você, tiveram. Sim. Quem não sabe o que é, não pode mudar. E eu falo sempre isso, assim, eu acho que a psicologia, ela vem como uma forma de você conhecer como você funciona. Eu vejo bem assim, tanto que assim, apesar de ser junguiana, né, que tem essa visão mais integral, que tem essa coisa da troca, eu não deixo de lado a ciência. Então, a psicologia é uma ciência. E a gente nunca pode se desviar desse fator. Então, para a gente ter resultado, a gente olha para o que a ciência, né, já mostrou empiricamente que dá resultados. Então, eu uso muito a teoria cognitivo-comportamental, que é o quê, assim, em linha de regra? A gente analisa o que você pensa, o que você sente e como você se comporta, porque tudo está interligado. Então, eu gosto muito de um trabalho que a teoria cognitivo-comportamental usa como ferramenta, que é fazer a análise, esse diagrama da conceituação cognitiva. Por quê? Para entender como a pessoa funciona. Então, toda vez que às vezes chega alguém até mim, eu tento entender as histórias que ela viveu, as crenças nucleares que ela tem, assim, o que ela acha que é certo, o que ela acha que é errado, de onde vem isso, como veio isso, entender esse mecanismo e tento ver quais foram as estratégias que ela chegou, quais foram as estratégias dela de defesa que ela se protegeu e vem usando até aqui, quais situações que ela vem me narrando ali que aconteceram para eu contextualizar isso e o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Então, assim, eu gosto muito dessa linha para a gente começar a entender, né, por que a gente se comporta de determinadas formas. Porque se eu não sei o que eu faço, eu não vou conseguir mudar aquilo. Sim. Se eu não consigo ver quem eu sou, eu também não vou conseguir mudar aquilo. Então, eu acho que essa parte, né, que é feita muito bem, assim, meio organicamente pela teoria cognitivo-comportamental, eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque eu consigo mostrar para a pessoa depois como ela funciona, de situações reais que ela vem trazendo. Então, não é eu mostrar, é ela ver. Enxergar. Ela perceber, ela enxergar e ela perceber que aquelas estratégias que ela usa para aquilo não devem ser usadas de todas as maneiras, todas as vezes. Ou com todas as pessoas, em todos os ambientes. Exatamente. Então, assim, você vai mostrando para aquela pessoa que ela pode ter novas ferramentas. É como se a gente tivesse uma pochetinha. Eu falo isso sempre. Gente, é como se a gente tivesse uma pochetinha. A gente, nessa pochetinha, vai botando as nossas ferramentas e a gente vai usando elas. Só que em determinados momentos, a gente abre aquela pochetinha e se fala assim, cadê? Não sei como resolver essa situação. E eu falo que existem muitos momentos críticos e um deles é a maternidade. Por isso que eu enveredei muito para a maternidade. E eu percebi no meu público, você fala assim, como que foi essa transição? Eu percebi que no meu público, o público perguntava muito assim, nossa, mas como é que você consegue fazer tantas coisas? Porque assim, eu sou uma mãe presente o máximo que eu posso, eu sou uma pessoa que cuida da minha casa, eu sou servidora pública, eu dou minhas palestras, eu dou, né? Então assim, eu estou fazendo, esposa. Eu sou mulher do Alexandre, meu marido maravilhoso, então assim, eu tenho muitas coisas para fazer e eu tento dar vazão a essas minhas pulsões.
porque isso me mantém viva. Então eu acredito muito, eu quero me cuidar, eu tenho um compromisso de me arrumar, agora eu estou fazendo até moda que eu te falei, né? Então assim, eu gosto desses compromissos que a gente faz com a gente, de saberes diversos, da gente entender não só, por exemplo, fiz direito, mas não tem nada a ver com psicologia, tem muito, né? A leitura, o que eu aprendi, muitas situações são de vulnerabilidade social e não necessariamente psicológicas. Exato. Então você tem o poder de dar informações. E de diferenciar isso também. Exatamente. Então eu acredito assim que a gente tem um núcleo de conhecimentos, plurais saberes, e que nessa congruência de coisas eu vim percebendo que eu achava que eu tinha uma inteligência emocional por ter congruência entre o que eu falo e o que eu sou. E o que as pessoas veem. Então, eu comecei a ver que essa congruência era muito boa porque eu tinha descoberto a minha inteligência das minhas emoções. E eu vi que eu poderia, talvez, ajudar outras pessoas a conquistar esse controle maior das próprias reações. Eu acho que eu já fui uma pessoa mais agressiva, eu já fui uma pessoa que queria resolver as coisas assim na hora, que eu não sabia elaborar bem a questão de ouvir coisas que eu não gostava, que eu não queria, há uma tolerância baixa, frustração. Então, assim, eu vi várias coisas que eu consegui transformar pelo poder do conhecimento, do autoconhecimento, do poder de dominar muitas das nossas emoções. Não quero dominar todas, porque eu não quero ser uma super pessoa, que meu ego esteja tão inflado que eu não consiga ver o que eu sinto, que eu não possa permitir sentir emoções de tristeza, de raiva, e tudo nessas proporções mais equilibradas. E eu percebi que as pessoas faltavam um pouco disso. Eu falei, gente, eu até botei no meu Instagram mesmo, assim, peguei a minha audiência e falei assim, gente, o que vocês gostariam assim, de aprender comigo? E para minha surpresa, a primeira coisa que as pessoas falam, cara, como que você consegue fazer tanta coisa? Como que você pode ser tão produtiva? Como que você consegue estar ali vivendo a inteligência emocional? E aí eu falei, pronto, eu acho que eu preciso disseminar esse conhecimento, que eu também tive um processo de aprendizado. E que talvez por conhecer esse caminho, eu gosto de passar e compartilhar esse caminho com o outro. Como você pensa em levar esse conhecimento que até o momento você dividiu, disseminou para mães, para mulheres, para que elas pudessem estar sendo mulher, que essa frase a gente sempre falou bastante, né? E continuar sendo mulher, tendo também a vida profissional e o casamento. Qual vai ser o caminho de que essa profissional possa ter inteligência emocional? Como é que essa empresa, o que você acredita que precisa ser mostrado, né, através do que você aprendeu e vai fazer uma diferença na vida dos profissionais, no resultado dessas empresas? Bora. Quando eu penso nessa trajetória, eu vejo assim que mais as coisas chegaram até mim do que de fato, de alguma forma, eu fui até elas. Eu vejo assim, eu fui contratada assim, recentemente, assim, para fazer isso num público de empresas de corretores, de imobiliária. Agora já vou fazer outra entre arquitetos. Por quê? Porque essa dinâmica da inteligência emocional, ela está em tudo que a gente faz. Além de estar no nosso dia a dia, ela está ali quando a gente está lidando com pessoas que são difíceis, clientes que são difíceis, exigentes. Então, essa inteligência emocional que você aplica muitas vezes em casa, em consultório, você vai aplicar também dessa forma mais dinâmica de aprendizado. E aí vem, né, a palestrante, a professora, tudo isso que habita já na gente. Então, para estruturar isso de uma forma dinâmica que você possa entregar o que essa empresa busca. Então, eu sempre faço uma reunião de alinhamento para tentar compreender o que a empresa quer levar para esses colaboradores. E eu brinco que, assim, eu entrego o que eles querem, mas eu acho que a gente tem que entregar mais do que eles imaginavam. Até porque muitas vezes nem eles sabem ainda quais são as necessidades que têm. Exatamente. Então você vai percebendo muito em campo, no grupo mesmo, o que precisa de mais intensificação. Você vai percebendo naqueles atores, naquelas pessoas, as pessoas que talvez precisam de um tempo extra ali para você conversar. Então eu vejo isso que aconteceu naturalmente. Eu acho que não foi uma coisa estanque, agora eu vou para tal coisa, é uma coisa muito natural que vem acontecendo. E também porque assim, eu não tenho mais tanto tempo. Sim. Então, para eu poder atingir um público maior, eu tenho que, de fato, fazer coisas mais em grupo do que individualmente. Porque além, né,
do serviço público. Eu tenho serviço público, e eu tenho minha casa, e eu tenho meus filhos, e eles são sim minha prioridade, tanto que muitas vezes eu falo, não, isso eu não vou fazer porque não posso, e vou tentando de forma mais equilibrada mesmo, casar essas circunstâncias para que não seja algo que eu tenha que perder muito tempo de casa em outro lugar. Então, assim, eu faço coisas que de fato tenham coerência para mim, e públicos que sejam coerentes para mim também. Deixa eu te perguntar, na verdade, voltar a uma pergunta anterior. Ouvindo novamente essa facilidade que você tem, né, ou talvez treino, né? É muito fácil falar que é uma facilidade, mas essa habilidade de conseguir, né, estar bem no seu casamento, ser presente na maternidade, se dedicar também ao conhecimento. Você continua hoje estudando, agora está nessa nova formação de moda. Quais os resultados, através da psicologia, através das pacientes, das mulheres que você atendeu, que fizeram uma grande diferença para que esse público que esteja nos assistindo perceba, gente, tangivelmente, através de resultados que os profissionais que vão vir até aqui vão poder compartilhar quais são os ganhos que você tem fazendo terapia. Não é para que você aguarde um tempo onde você já esteja adoecido, onde a patologia já esteja aí presente, instalada. Sim, quando isso acontecer, é necessário ter o acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, mas é possível também que você consiga não adoecer, prevenir isso. Sim ou não? Sim, com certeza. Eu acho que assim, a gente percebe que as coisas vão dando resultados porque as próprias pacientes vão se transformando nesse processo. E do mesmo jeito que em algum momento eu estive em um lugar e eu fui tirada desse lugar e hoje me encontro emocionalmente diferente, eu percebo muito essa diferença, essa evolução em situações concretas. Às vezes mães que eram muito estressadas, muito agressivas, que começam a ver a situação de uma forma mais não leve. Eu não gosto de pensar na maternidade como uma coisa leve, porque eu acho a maternidade altamente não leve, porque a gente tem muitos compromissos, né, muitas responsabilidades. É claro que a gente precisa ver ela de forma agradável, saudável, boa e feliz. Mas eu não vejo ela como leve. Mas eu percebo, assim, a evolução dessas mães com os filhos, com um relacionamento amoroso. Muitas vezes essas agressividades diminuem muito, assim, e que elas conseguem ver esse parceiro de uma outra forma, ter uma percepção do problema, olhando, se distanciando um pouco desse problema e olhando ele de uma forma mais clara, mudando essa percepção. O comportamento muda demais, assim, e você percebe que quando o comportamento da própria pessoa muda, muito do sistema na casa muda também. Às vezes só uma pessoa começa a terapia e o sistema já se modifica muito, você sabe como é isso? Então, assim, a gente percebe nitidamente transformações. Do mesmo jeito que, assim, eu não conseguia, às vezes, relacionamentos que fossem saudáveis, que fossem duradouros, que eu pudesse ver, eu vejo elas também fazendo esse caminho. E é muito legal a gente saber que um dia a gente esteve em um lugar e alguém, né, conseguiu trouxe conduzir, a gente, né, sim, junto de mãozinha dada, vamos lá, vamos ver de outra forma. Existem outras Isso. possibilidades? Exatamente. E hoje, nessa nova caminhada de poder atingir um público maior, poder melhorar essa qualidade da inteligência, eu chamo até da inteligência relacional, né, nas empresas, porque é como você falou, eu entendo, se eu estiver errada, você me corrija, que o ser humano ele não tem uma vida profissional e uma vida pessoal, ele tem vida. E enquanto eu conseguir sozinha decidir, tenho possibilidade de evoluir através do autoconhecimento, maravilhoso. Eu me tornarei uma profissional melhor, que me relaciono melhor. Mas se eu não tiver essa oportunidade e a empresa está me proporcionando isso, que ganhos eu, enquanto profissional, né, enquanto empresa, terei através de que conhecimento que vai também repercutir para a minha vida pessoal, para os meus resultados, para a minha vida financeira. E assim, é tão engraçado que recentemente eu recebi um feedback, eu fiz um workshop sobre inteligência emocional para corretores.
E aí a minha colega do RH, né, ela me mandou uma mensagem, que ela também é psicóloga. Tiara, olha que legal, olha que incrível. Uma pessoa que estava participando, né, tinha feito perguntas para as outras pessoas, o que vocês acharam? E ela, assim, narrando a felicidade de ter participado daquele processo, que como tinha sido tão inspirador para ela, que ela estava feliz, que ela tinha saído desse processo, ela estava muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer tantas coisas, tantas estratégias emocionais que ela não sabia, e de ter percebido ali naquela troca do grupo que ela não estava sozinha. E ela sente isso através da empresa. Por isso é tão importante hoje as empresas se conscientizarem de que um funcionário feliz e que tem um feedback positivo em relação àquela empresa, ele vai levar produtividade para essa empresa, ele vai levar fidelidade para essa empresa, ele vai trabalhar com mais afinco, porque ele quer dar, é o gatilho da reciprocidade. Sim. Você está me dando algo, eu quero dar algo para você. E hoje as empresas, eu acho que elas estão mais conscientes dessa saúde emocional, porque os níveis de afastamento estão extremamente altos, né? Teve uma pesquisa recente agora, de 2024, do nível alto de afastamento por doenças mentais, né? Por transtornos mentais. E então, assim, a gente vê que isso vem sendo algo recorrente e que essas pessoas, às vezes, tomam conhecimento de uma coisa que elas não tinham e elas buscam ajuda ali em paralelo também. Você dá uma informação e informação é poder. E se o poder vem através de uma informação que essa empresa disponibilizou para essas pessoas ficam felizes com a empresa. Sim. E vão trabalhar com muito mais afinco nessa empresa. Isso é muito perceptível. E nesse áudio, assim, ela falou, nossa, Tiara, eu tô tão feliz, porque todo mundo saiu, assim, vibrando equipe. Você que trabalhou muito tempo com a equipe sabe, vibrando liderança, vibrando querer levar essa inteligência emocional para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para a sua casa. Exato. Porque a inteligência emocional, eu concordo super com você. Eu não acho que existe uma divisão, tanto que, assim, o meu Instagram, eu vejo alguns colegas falando isso, né? Não, o meu Instagram pessoal é um, meu Instagram profissional é outro. Eu não sou uma coisa, eu sou uma coisa só. Então, assim, eu não tenho Instagram pessoal e profissional. O meu Instagram, ele sou eu. É a Tiara. E esse nível de congruência que eu falo, ele é tão alto que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de quem eu sou. E eu não quero esconder quem eu sou. Eu não quero estar em um patamar que a pessoa tenha que me olhar. Eu tenho um ego inflado. Eu sou uma pessoa só. E essa pessoa só está pronta para ajudar quem vier me buscar. Porque eu acho que assim, a escolha nem sempre é nossa. As coisas, elas acontecem, eu acredito muito em energia, enfim, eu acredito muito nessas coisas que podem não ser científicas, mas elas são muito de quem eu sou. Eu acredito que a gente vibra em determinada energia e a gente busca pessoas que a gente se encontre ali, que a gente acha uma identificação, que a gente não queira ser perfeita. Eu acho que hoje essa busca assim, da inteligência emocional não é uma busca de perfeição. Porque nós não somos perfeitas, ninguém vai ser. Então, assim, quando as pessoas olham, mas você dá conta de tudo, não, gente. Tem dias que eu dou prioridade para algumas coisas, tem dias que eu dou prioridade para outras. O equilíbrio é aprender a viver até no caos. Tem dias que eu não dou prioridade para nada disso e vou dar prioridade para o que é importante dentro do meu coração. Então, assim, eu vejo o ser humano assim. Então, quando eu tenho uma troca com outras pessoas, você pergunta assim de resultado. Os resultados, eles acontecem porque, de verdade, assim, eu sou uma alma querendo que a outra alma encontre o seu lugar. Evolua. Encontre o que ela foi buscar. Então, uso a ciência com toda certeza, porque psicologia é ciência. Mas também uso essa troca de ser só uma outra pessoa. Eu não quero achar que eu estou em um lugar e que o outro está num lugar que eu tenho. Não é ensino, é troca. Agora, quando a gente está na palestra, fazendo os workshops, eu também gosto de, nos workshops, a gente ter esse talk, né, da gente ter essa troca, porque eu não estou também ali, eles vão me ensinar coisas que são eu achei muito legal, porque assim, eu venho aprendendo coisas de cada área, e assim, quando eu vou estudar inteligência emocional, e quando eu vou estudar como que a gente pode reagir a determinadas situações, eu vou nas situações daquele grupo. Sim. E todo que grupo são únicas. São únicas. Exatamente, assim como o ser humano, cada empresa, cada departamento, o tipo de relação que acontece ali, tem gente que fala liderar
é a mesma coisa para qualquer área. Claro que não. Não Tem é. equipes que vão necessitar de Não muito é. mais concentração, de um tipo de liderança diferente, né? Existe uma liderança aberta, mas que ela não vai caber para toda a equipe, porque Sim. aquela equipe já participa muito. Tem outra liderança que é por especificações, e isso necessita um outro grupo. Uma das coisas que você trouxe com relação a equipes, e eu quero incentivar a vocês, né, empresários, que estejam juntos também nos treinamentos. Hoje, segundo essa modificação que teve na NR1, vocês vão ter a oportunidade de cuidar, de ter uma atenção diferenciada, e eu entendo que isso é muito positivo. Já participei de várias discussões onde os empresários estavam aí amedrontados, pensando, agora vão legalizar essa situação, eles vão ter mais... Não, vai melhorar. Se você prestar atenção no absenteísmo, no afastamento, em todo custo de treinamento, de contratação, de turnover, e agora vocês podendo estarem mais atentos, né? É uma lei, sim, só que eu fico realmente muito feliz, porque a cultura da confiança precisa ser estabelecida, e ela só acontece, engajamento só vai acontecer através de autoconhecimento, de líderes que conseguem se conhecer para que depois eles conheçam o colaborador. Eu realmente estou feliz com essa transição, com você poder dividir o seu conhecimento, trazer a psicologia para as empresas, porque assim como você tem feito na vida individualmente de tantas mulheres, na sua vida, né, no que eu pude conhecer, eu tenho certeza que as empresas têm muito a ganhar com isso. Minha amiga profissional que eu tanto admiro, eu quero que você deixe uma mensagem do seu coração para essa audiência, né, do consultório aberto, sobre você, sobre a Tiara, onde te encontrar. Nós vamos deixar aqui na descrição, também no Instagram, todos os contatos, e você que entende que esse conhecimento, que esse assunto, que existem outras pessoas que merecem também tê-lo, encaminha, porque é muito importante que a gente divida bons conhecimentos, boas notícias, eu acredito nisso. Deixa uma mensagem para essa audiência. Eu acredito muito que a partir de um processo que você aprenda a ver o seu próprio funcionamento, você tem uma possibilidade maior de mudar situações que estão desagradáveis, situações que muitas vezes te deixam ali para trás. Às vezes você é agressiva, às vezes você grita demais com os filhos, às vezes você está estressada, cansada, com inúmeros problemas que às vezes você não vê essa solução. O psicólogo não é que não vai resolver os seus problemas, ele vai auxiliar você a descobrir e perceber o seu problema de uma nova forma. E quando você se abre para esse mundo de possibilidades, você também consegue mudar situações que podem ser desagradáveis hoje e que podem ter um novo rumo amanhã. E eu falo que do mesmo jeito que em algum momento eu estive em um lugar e eu tive um psicólogo, né, que me auxiliou nessa caminhada, nessa jornada de autoconhecimento, que não é estanque, e a gente está aqui para auxiliar. E quando eu vejo assim, as empresas elas abrindo essa possibilidade, eu vejo uma nova jornada pela frente. E entender as missões de cada empresa, entender o que elas querem levar, passar isso para os colaboradores, nem sempre é feito pela própria empresa. Sim. Às vezes é feito por outros profissionais que podem auxiliar os seus colaboradores, ver situações que você não consegue enxergar e perceber que a gente está aqui só como apoio. Apesar de ser uma lei nova, né, a NR01, a gente percebe a necessidade dela justamente pelo que a Carol já disse, porque assim você vai poder ter menos situações de pessoas que estão com problemas emocionais e que poderia chegar a uma solução muito mais fácil, e hoje elas se encontram aí em uma situação desafiadora e sem saber o que fazer. Talvez as pessoas que você cuide, esteja na hora de você cuidar verdadeiramente. E eu concordo com você, os líderes têm que participar desses treinamentos. Sim. Porque se você não conhece a sua equipe, como é que você vai conhecer os problemas que estão inseridos ali? Não só os problemas emocionais, mas os problemas estratégicos de cada equipe. Então,
Eu vejo você e eu espero que você veja também o trabalho desse profissional que é psicólogo e que também só quer auxiliar você. Exatamente. Né? Você que é profissional de saúde e que quer também sentar aqui nessa cadeira, nesse local, nesse espaço seguro, onde o profissional vai ser ouvido, além do jaleco, o profissional de saúde, que cuida de pessoas, que muitas vezes nos ouve, está se dedicando, doando esse lugar, e neste lugar você vai ser ouvido, vai ter essa oportunidade de se mostrar para o mundo, para essas pessoas que vão ter, a partir de você, de entender de onde você vem, onde você estudou, o que você gosta, por que você faz o que faz, e assim poder escolher estar conectado com você. Até porque, né, nem Jesus agradou todo mundo. Tem coisa melhor de você poder estar dentro de um consultório, entender sobre valores que você não vai embora sem falar quanto é que custa, como é que estão. Não é isso que a gente propõe aqui? É consultório aberto. Fala um pouquinho. Hoje a agenda está fechada, né? Assim, tem isso. A minha agenda clínica está fechada, né? Mas hoje eu estou na questão das palestras mesmo, e aí depende, né? Porque depende da quantidade de pessoas. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma palestra recentemente que era para muitas pessoas, de uma empresa muito grande, então aí é um valor, né? Não tem como eu falar assim, é R$2.000, é R$3.000, porque depende da palestra, depende do quantitativo de pessoas, mas até porque você precisa fazer um alinhamento dos valores daquela empresa, as percepções daquela empresa, o público-alvo daquela empresa, a quantidade, então não fica difícil, né? Mas você queria saber o quê? A consulta está fechada, não vai ter como, que é o que todos... Mas né, normalmente as consultas, pelo menos assim, seguindo um pouco da tabela do CFP, né, do Conselho Federal de Psicologia, a gente sabe que as consultas elas giram em torno de R$250, R$300, um valor sugerido mínimo. Uhum. Então hoje os convênios, o repasse dos convênios é muito baixo, então você vê que assim, os psicólogos eles acabam não aderindo muito, assim, muitos psicólogos não acabam aderindo à questão do plano de saúde justamente por conta disso, mas há a possibilidade, junto com um relatório, de ser feito ressarcimento. Então, hoje, muitos planos de saúde, mediante relatório, eles dão ressarcimento das sessões, mas normalmente as sessões, de acordo com essa tabela sugerida, né, fica ali 1 hora de sessão, 50 minutos a 1 hora de sessão, num valor aí de R$250, R$300, é um valor médio, né? Médio baixo sugerido. Amiga, obrigada. Foi um prazer de verdade te ter aqui mesmo. E espero que vocês tenham a oportunidade de, assim como eu, estar olhando aqui pertinho de você, poder aprender. Eu aprendo muito com você e eu vejo você. Obrigada. Nós aprendemos muito uma com a outra, porque somos pessoas que amam pessoas. É sobre isso, né? E diante de uma, somos apenas pessoas. É isso, amor. Obrigada.